Vimos ontem, através da parábola das bodas, que o convite do Senhor Deus para que os seres humanos participem do seu reino é universal. Ele é feito para todas as pessoas, independente da condição moral de cada uma das pessoas, independente da raça de cada uma das pessoas, do gênero. O Senhor faz o convite para todos, para bons e para maus. Entretanto, como vimos também na parábola, os convidados não quiseram vir. Jesus lamentou a condição do seu povo na sua época, a condição do seu povo que não atendia ao chamado para participar do reino de Deus. Pelo contrário, cada vez mais se distanciava do reino de Deus. Veja o texto de Mateus 23, 37. Palavras do Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Veja, aí tem duas ações. A ação de Deus. Quantas vezes eu quis, eu quero, quantas vezes eu manifestei o meu desejo de que vocês viessem ter comigo. E a outra ação, a ação oposta. Vocês não quiseram, vós não quisestes. Enquanto o Senhor Deus está propondo, está querendo que o povo se achegue a Ele, o povo, os seres humanos, não querem. Cristo quer salvar, entretanto, a maioria dos seres humanos não quer ser salva. O texto que lemos ontem na parábola, em Mateus 22, 5, mostra por que o povo não quer ser salvo, ou não se interessa pela salvação. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os seres humanos têm muitos interesses pessoais, no campo, no negócio, na cultura, mas eles não têm interesse em Deus. Portanto, eles não se importam com o convite e vão cuidar cada um dos seus interesses. Cristo foi então à cruz para possibilitar a todos a nossa salvação. A salvação de bons e de maus. Cristo não foi à cruz por causa dos bonzinhos, nem foi à cruz por causa somente dos criminosos. Cristo foi à cruz, foi morrer à cruz por causa de todos os seres humanos. Cristo foi à cruz por todos nós. Que amor incrível! Embora a pena para o pecado seja a morte, Jesus pagou o preço e abriu um caminho para restaurar o relacionamento entre o céu e a terra. Enquanto isso, as Escrituras enquanto isso, ele continua a nos amar, mesmo que não tenhamos obrigação de fazê-lo, mesmo que não tenha obrigação de fazê-lo, além de seu compromisso voluntário. É porque o Senhor Jesus nos ama voluntariamente. Ele não tem obrigação nenhuma para isso. Não tem nenhum compromisso com isso, mas ele faz voluntariamente. O poder de Cristo para dar a vida eterna implica na nova maneira de viver. Quando você aceita o convite para participar do reino de Deus, quando você aceita o sacrifício do Senhor Jesus, você passa a viver de maneira diferente. Veja, por favor, esses dois textos. João 10, 17 e 18, e depois o texto do apóstolo Paulo, em Gálatas 22, 20. Primeiro João, Cristo dá a vida para reassumir, dá a vida espontaneamente e tem a autoridade divina para entregá-la e também para reavê-la. O Senhor Jesus é o Senhor da vida. Ele pode dar a sua vida e restituir, foi isso que ele fez. Deu a sua vida em sacrifício e a restituiu depois. E ele dá autoridade para entregá-la também a quem ele quiser. Agora isso, o que faz isso? Veja o que fez o apóstolo Paulo. Gálatas 22, 20. Cristo vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando o apóstolo Paulo entendeu qual era o sacrifício de Cristo, ele passou a viver agora em função desse sacrifício. E Cristo é que vivia nele. Veja, por favor, o texto que eu quero ler para concluir. Um ensino significativo de Ellen White relativo ao plano da salvação.
Qual é o plano da salvação? É o convite do Senhor para que participemos do seu reino. O plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do ministério guardado desde os tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que, desde séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano, mediante o poder enganador do apóstata. Deus não determinou a existência do pecado, mas preveniu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo foi tão grande que decidiu entregar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E eu e você? Vamos aceitar o convite do Senhor Jesus para participarmos do seu reino, para participarmos do reino de Deus? Vamos nos apropriar da justiça de Cristo? Ora, irmãos, o Senhor Jesus veio e morreu morte de cruz para nos salvar. E nós vamos fazer como aqueles convidados, cada um foi para o seu canto, porém não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Vamos continuar preocupados com os nossos negócios, com as nossas tarefas, com os nossos prazeres e vamos deixar de lado o convite do Senhor Jesus. Que Deus esteja nos ajudando, que o Espírito Santo esteja nos motivando para que a gente aceite incondicionalmente o convite para participarmos do reino do Senhor Deus. E daí possamos falar como o apóstolo Paulo: Cristo vive em mim, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus esteja com cada um de nós e com a nossa decisão, que deve ser favorável para participarmos do reino de Deus.